Olá pessoal do Jornal do Carro, hoje a gente vai falar dessa belezinha aqui. Belezinha não, né? A gente vai falar dessa belezona. Estamos aqui com o Porsche Cayenne, vocês sabem muito bem. Porsche Cayenne, essa aqui é a terceira geração do carro. Acabou de chegar no Brasil, começou a ser entregue no mês passado. E para vocês terem uma ideia, esse carro, a Porsche já vendeu mais de 60 unidades em um mês, no mês passado, em agosto. Pela primeira vez, ele deixa de ser aquele SUV clássico, né? Aquele carro parrudão, e ele ganhou algumas características do 911, do membro mais ilustre da família Porsche. Graças a esse carro, a Porsche conseguiu sair do buraco, literalmente, né? Foi um carro que foi para a lama e tirou a Porsche do buraco. Esse que a gente está falando aqui é o carro, embora seja um carro caro, é um carro de 423 mil reais, ele é o mais barato da linha, né? Esse aqui é a pechincha da linha. Ele tem um motor 3.0 V6 turbo de 340 cavalos, são 40 cavalos a mais do que o da geração anterior, né? E aí depois a família cresce para o Cayenne S, que usa um 2.9 biturbo, e para o Cayenne Turbo, que usa um V8 biturbo de 550 cavalos. Nesse caso a gente está falando aí de 733 mil reais. E o que ele tem nesse carro? Além dessa dimensão toda aqui, a gente está falando de um carro de 4,92 metros, ou seja, é quase 5 metros de carro, né? E ele tem, só essa imagem lateral já dá uma ideia, né? Tá com rodas de 21 polegadas, né? 21 polegadas é um opcional, né? O original dele são 19 polegadas, que já é uma roda grande. Essa aqui então, ela tá chegando aqui quase metade da gente, né? E ele tem assim, a silhueta dele mudou, né? Ele tá mais moderno, tá mais musculoso. Por dentro então, nem se fala, por dentro tem um monte de coisa que a gente vai mostrar tudo. E é agora. Então a gente está continuando o giro aqui em torno do Cayenne. Falar um pouquinho aqui, em primeiro lugar, é um item disponível nesse carro, não é de série, mas é opcional, que é o eixo traseiro direcional. Ele vira alguns graus nos dois sentidos, para melhorar ou o estacionamento do carro, né? Ou seja, quando o carro está em baixa velocidade e vai estacionar, essa roda ela gira no sentido, ela esterça no sentido contrário ao das dianteiras. Então com isso aí você diminui o diâmetro de giro do carro e estaciona o carro mais facilmente, né? Em alta velocidade, ao contrário, ela esterça um pouquinho no mesmo sentido das dianteiras. Com isso, o carro ele fica, é como se ele tivesse um entre-eixos mais curto, né? Só que é um entre-eixos mais curto virtual. Então você consegue mais velocidade em curva. Para um Porsche, isso é sempre importante, né? Não é porque esse carro é um SUV que ele não precisa ter essa ótima dirigibilidade, e ele tem sim, ele anda bastante esse carro. Uma outra coisa mostrando que já que a gente está aqui, essa altura aqui dele, ela é variável. Eu vou aqui para minha colinha. Dependendo da configuração que a gente coloca ali no painel, ela pode variar a altura do solo entre 16,2 centímetros e 24,5 centímetros. Então com isso aí, numa situação off-road, ele fica um pouco mais longe de obstáculos, né? E com a velocidade, ao contrário, você abaixa um pouquinho o carro, você diminui o centro de gravidade dele e ele fica mais estável também por isso, né? Bom, falando um pouquinho mais de estabilidade, obviamente ele tem suspensão independente, né? E olha a largura desse pneu, né? É um pneu aqui atrás 315, perfil 35, né? Então ele tem mais de 30 centímetros aqui de banda de rodagem, ou seja, tem bastante apoio no solo, bastante contato com o solo, né? E vamos mais um pouquinho para cá. Aqui está mais uma característica que eu estava falando agora há pouco, da característica que ele tem, que ele herdou do 911, né? É isso aqui, é lanterna bem estreitinha, né? Também com os 4 pontos aqui de iluminação. Aí ela vai de fora a fora,
com essa extensão aqui e com o nome Porsche embutido aqui, né? Então isso dá um efeito de 3D para o carro, né? Aqui para essa traseira. Já que a gente chegou aqui, vamos falar um pouquinho desse aerofólio, né? Ele é uma outra característica do 911. Pela primeira vez o Cayenne ele tem um aerofólio móvel, como se fosse um 911 Turbo, né? Ou Carrera também, né? Nesse carro aqui, esse carro não tem, no caso aqui do V6, né? Mas ele pode, de acordo com a velocidade, subir mais para dar pressão aerodinâmica, né? Reduzir para soltar o carro, principalmente em curvas, que você não precisa tanta pressão aerodinâmica, e ele pode subir mais ainda, ele fica a uns 8 graus de inclinação, nesse caso para melhorar a frenagem. Ele é como se fosse um freio aerodinâmico, né? Então, segundo a Porsche, a 240 km por hora, você ganha 2 metros até a parada total, né? Pode parecer pouco, mas pode ser também a diferença entre bater e não bater, né? Então tem bastante diferença aí. Vamos mostrar agora um pouquinho aqui o porta-malas. O porta-malas é sempre importante, até para Porsche. Eu vou abrir ele por aqui. É elétrico, evidentemente. Ele é bem espaçoso. E ele tem um step aqui que ele é inflável, né? Porque obviamente não caberia, né, um pneu do tamanho desse que está no carro, ele ia tomar praticamente todo esse porta-malas. Então ele aqui com isso aqui você só infla se precisar, né? E tem ainda uma caixa aqui da Bose, que o som dele é Bose. Agora a gente está aqui na parte mais legal desse carro, tá aqui ó, atrás do volante. Isso aqui a gente lembra muito do 911, é mais uma lembrança do 911. O volante dele é um volante pequeno, quem está acostumado com SUV, com aquele porte grande, o motorista fica lá em cima, vendo tudo de cima, com aquele volantão e tal. Aqui não é isso não, aqui é um volante tipicamente esportivo. Ele tem 3 aros aqui, mas são aros finos, vazados, né? E com os comandos aqui. E ele tem uma coisa legal, que é que eu chamo aqui de botãozinho da felicidade, né? Aqui no volante, você pode mexer e regular, se você quiser, a dirigibilidade dele normal, né? O que é considerado normal para Porsche. Você dá um toque, ele vira esportivo, né? Você dá outro, ele vira mais esportivo ainda, que é o Sport+, né, Sport Plus. E depois tem uma quarta opção que é a parte individual. Aí você regula motor, peso de direção, do jeito que você quer, né? Então isso aqui é o que muda completamente o comportamento do carro, né, de um carro mais normal para um carro esportivo. Aí ele muda a rotação de motor, ele muda tudo isso, né? Indo aqui do volante aqui para trás, nos mostradores, ele tem os típicos 5 mostradores da Porsche, né, do 911. Nesse caso aqui, tirando o conta-giros é central, né? É um motor que gira aí até 7.000 RPM, mais ou menos, né? Essa é a informação central do motorista. E ele tem as informações acessórias, né, em mostradores menores nas laterais, né? Então aqui, como eles são configuráveis, né, são virtuais, aí você pode escolher a tela que lhe convém, né, o que você quer ver naquele momento. Então aqui a gente tem o computador de bordo normal, você tem o GPS, que ele está aqui numa outra tela, mas ele é reproduzido aqui também para você não ter que desviar a atenção. Ele fica grande aqui dentro também, né? Aí ele tem um cronômetro, tem um mostrador de força G, ou seja, se você estiver usando mais esportivamente o carro, né, ele mostra quanto que você está usando de força G na aceleração, na frenagem e para os lados, né, nas curvas. Você pode acompanhar isso aqui também. E ele tem também uma coisa interessante, que é, como ele tem tração 4x4 variável, né, ela é permanente, mas ela é variável. Aqui mostra quanto cada eixo está recebendo de tração naquele determinado momento, entendeu? Então tem hora que você vai percebendo aqui
ele passa mais para trás, deixa só um pouco na frente. Dependendo da situação, ele fica meio equilibrado, 50-50. Ele é sempre mais traseiro do que frontal, mas dentro de um certo grau aí ele vai jogando com isso, né? E tudo automaticamente, é difícil até de perceber, né? E aí depois do lado esquerdo, isso o que eu falei agora é do lado direito. Do lado esquerdo você tem limitador de velocidade, se você quiser, tem o odômetro, né? Aí temperatura exterior, condição dos pneus, pressão dos pneus, está tudo ali, né? Também do Porsche, não dá para não falar disso quando a gente fala de Porsche. Esse carro ele tem a chave de presença, só que ele tem uma coisa que ele não pode não ter, né? Que é a chave, uma chave meio parecida como se fosse uma chave convencional, aqui do lado esquerdo do volante, né? que é típico de Porsche. Então você dá o toque aqui, ele não tem, em vez do botão de ignição, então ele tem essa chave aqui, embora você esteja com a chave no bolso, você dá o toque aqui para ligar o carro. Falando um pouco aqui da parte central, né? do console aqui e que une aqui no painel. Olha o tamanho dessa tela, né? Ela tem uma tela de 12,3 polegadas, é quase uma televisão aqui, né? Então você tem um mapa bem ampliado, colorido e dá uma visão muito boa assim. Aqui você controla praticamente tudo no carro, né? Além do GPS, você tem a mídia, né? Você pode ter aqui as rádios recentes, as rádios memorizadas. Você pode mexer aqui no dial também diretamente. E aí depois, obviamente, Bluetooth e tudo isso, né? Aqui no carro, nesse ajuste carro, a gente pode, por exemplo, mexer na iluminação, né? Essa iluminação interna, ela vai aparecer nas laterais de porta, na parte de baixo aqui dos pés e aqui também nessa parte do teto, né? Então você pode, por exemplo, deixar o interior verde, né? Aqui fica verde, por exemplo, né? Aí você pode mexer na intensidade desse verde, né? Você regula aqui, né? Aqui ela vai mexer na intensidade, ela muda a cor e quanto que ela quer de intensidade dessa cor, né? E aqui onde que ele quer cada intensidade, né? Então, por exemplo, na zona dos pés, aí, nessa parte aqui das bebidas também está disponível aqui, na zona de porta, as laterais de porta, menos ou mais. Então não é uma coisa essencial, né? Ninguém nunca sentiu falta disso, mas é aquele agradinho a mais que a marca reserva para isso, né? Aí você tem também os controles de ar-condicionado, né? A distribuição, você vai sair para cima, para os vidros, você vai sair na lateral, você vai para baixo, tudo isso você controla aqui. Voltando aqui para o carro, você pode controlar, por exemplo, a situação do carro numa situação off-road, ou seja, você vai elevar a suspensão, né? Aqui está no médio, você pode baixar um pouco o carro, ele está baixando. Você pode deixar ele mais alto, ele sobe, né? Deu para perceber aqui. Vai pegar pedra, por exemplo, ele muda, ele vai fazer um bloqueio de diferencial aqui, ó. Esse carro tem um bloqueio central e um bloqueio traseiro, representado por esses cadeados aqui, né? Vai pegar um pouco de areia, elevou de novo aqui a altura do solo, pegar lama, né? Também bloqueou na frente e não aqui atrás. Então aqui é um pouco de cascalho, né? E on-road. On-road é a situação normal de asfalto, né? Você pode deixar ele médio, ergue um pouquinho, ou baixo se você quiser que o carro fique mais próximo do chão. Ele faz isso automaticamente de acordo com a velocidade, né? Então voltando para cá, então basicamente é isso. Voltando aqui para essa tela do GPS, que é a que fica mais clara aqui.
E você tem também os controles aqui, os controles de ar-condicionado. Você pode regular aqui nesses botões bem estilosos, né? Tem saídas, tem controles individuais para os dois lados, né? Aqui tem uma regulagem de amortecedores. Se você quiser o amortecedor mais ou menos firme, né? Ele acende um LED. Se você quiser ele mais firme ainda, acende os dois, a condição máxima dele, ou a normal, né? E então tá tudo aqui, né? Uma forma assim bem intuitiva, fácil de usar. Eu não falei ainda do câmbio, né? Esse carro ele tem um câmbio automático de 8 marchas, né? As passagens são sutis, um câmbio suave, né? E você pode trocar também aqui, atrás do volante. Ele tem umas aletas aqui bem grandes, né? Fácil de usar, né? O freio dele é eletromecânico, né? Ou seja, não tem alavanca. E bom, e é isso. Agora é dar uma volta para sentir tudo isso que eu falei aqui, que acho que ninguém veio aqui para ficar só me ouvindo, né? Esse carro embora tenha um motorzão, são 340 cavalos, 3.0 V6 parrudão, quando a gente acelera, ele não é aquele carro escandaloso, é um carro bem dócil, bem silencioso, e a gente consegue, é aquele carro que você pode ir ao mercado, né? Pode ir passear no shopping, e quando você quiser ir precisar de motor, tem motor de sobra, né? Então assim, ele é um carro, dá para perceber, é um carro muito na mão, muito suave, muito macio, confortável, acima de tudo, né? E a suspensão dele é confortável, a direção tem bom peso, da mesma forma o acelerador e freios também são bem calibrados. É um carro para o dia a dia. Esse carro realmente é um carro para o dia a dia. Se eventualmente, não é o que normalmente ocorre, né, como a gente sabe, mas se você vai para um sítio, vai pegar algum caminho ruim de terra, ou mesmo de buraco, ele tem capacidade disso, né? Ele consegue ir bem. Aqui a gente tem os modos de condução, né, que eu tinha dito. Eu estou no modo normal aqui, é o modo mais sereno do carro, né? Daqui a pouco eu vou mudar só para... não sei se vai ficar claro o que acontece com o carro, porque por isso, né? Por ele ser um carro de certa forma assim, a gente está falando do Cayenne mais barato, né? Então, mas eu vou passar aqui para o modo Sport. Aqui ele fica no modo mais, vamos dizer, alerta, né? Então você pisa, a resposta é mais rápida, muda a curva de aceleração, né? Ele já fica mais nervoso. Eu nem vou correr muito porque senão ele vai começar a tremer a câmera aqui. Mas assim, é um carro que te permite isso, né? Te permite essa mudança de personalidade, né? Ele tem várias opções aqui de tela, né, disponíveis pro motorista. Se ele quer, por exemplo, acompanhar o GPS, além dessa tela enorme aqui de 12 polegadas, você tem uma projeção da imagem do GPS aqui na frente, né, do motorista, bem no campo de visão, e ainda assim fica uma tela grande. Então você aproveita. Aqui ele já desligou o motor, né? Tá no modo, como ele tem o start-stop, então você para, ele dá uma desligada no modo 0, né? Se eu coloco aqui no S, aí ele liga. Aí ele já entendeu que você não tá querendo economia de combustível e sim desempenho, né? Vamos mudar pro 0 aqui, que economizar é bom também. Até porque a gente está parado e não vai fazer diferença nenhuma. Bom, tem o teto solar panorâmico, né? Então você tem uma visibilidade boa aqui, né? Uma claridade interior, fica interessante. Ele tem uma cobertura de tecido por baixo, né? Ele corre uma persiana assim eletricamente. Então uma proteção mais assim do nosso ambiente aqui, né? Tropical, muito calor, muito sol, incidência solar, né? Então sem isso, provavelmente os carros que só tem o vidro, né? Sem uma cobertura assim, nem sempre é agradável para andar no Brasil, né?
E, bom, o que mais tem para falar? Aqui tem os comandos aqui, até aqui no teto tem comando também, de câmera e tudo, né? Tem várias opções aqui de visualização de câmera. Esse carro, quando você vai fazer manobra, ele aparece as câmeras bem grandes aqui, então você consegue manobrar só olhando aqui essas informações, que é útil, né, para você saber se está perto demais ou não de um obstáculo. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado pela audiência aí e até a próxima.